Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou continuar com as aulas sobre a Europa, falando hoje sobre o espaço Schengen. Essa aula é uma parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo de 2020, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então, o espaço Schengen é um espaço que vai abranger todos esses países que estão em azul e azul claro no mapa, esses países da Europa, onde, dentro desse espaço, nesses países, as pessoas que podem circular livremente, cruzando a fronteira desses países, sem precisar mostrar passaporte ou ter o visto de entrada. Tá? Então, o cidadão da Alemanha vai poder ir para a Suíça, para a Itália, para Portugal, cruzando a fronteira desses países sem precisar ficar mostrando passaporte, tendo um trânsito livre. Tá? E os países aqui que integram o acordo Schengen, a maioria são países da União Europeia, porém há países que não são da União Europeia, que são a Islândia, Noruega, a Suíça e Liechtenstein, que é um país que está aqui entre a Alemanha e a França. Esses países não integram a União Europeia, mas são signatários, assinaram o acordo Schengen. Por isso, eles podem circular livremente, os cidadãos desses países podem circular livremente pelos países do acordo, assim como os outros países da União Europeia os cidadãos dos outros países podem circular também por eles. Tá? A Irlanda, que é um país que faz parte da União Europeia, não está no acordo Schengen, e o Reino Unido, que saiu da União Europeia, não é mais da União Europeia e nem do acordo, e também não é signatário do acordo Schengen. Então, se alguém for para a Grã-Bretanha, vai ter que passar pela alfândega, pela fiscalização dos aeroportos, tá? Vai ter que ter visto. O que acontece aqui? Então, por exemplo, o cidadão de Portugal pode viajar tranquilamente, circular tranquilamente por todos os países daqui do acordo Schengen. Suíça, por exemplo, que não faz parte da União Europeia, mas está no acordo Schengen, vai permitir a entrada dessas pessoas e poder voltar tranquilamente. Tá? Então, a ideia do acordo Schengen é isso, a livre circulação de pessoas. No caso da Irlanda, que não está no acordo Schengen, ela está na União Europeia. Então, significa que os cidadãos dos países da União Europeia podem circular pela Irlanda e os irlandeses pelos países da União Europeia livremente. Tá? Porém, os irlandeses, se forem para a Islândia, Noruega e Suíça, que não estão na União Europeia, mas estão no acordo Schengen, os cidadãos da Irlanda vão ter que passar pela fiscalização dos aeroportos desses três países. Porém, e a mesma coisa dos cidadãos desses três países quiserem ir para a Irlanda. Tá? Há três países da União Europeia, Romênia, Bulgária e Croácia, e o Chipre também, que estão em vias de ingressar no espaço Schengen. Né? Estão negociando a ingresso deles no espaço Schengen, futuramente eles vão entrar. Os países que estão em cinza são os que não estão nem na União Europeia, nem no acordo Schengen. Então, se você for entrar, por exemplo, no Reino Unido, na Rússia, Turquia, os países da antiga Iugoslávia, países do antigo leste europeu, você vai ter que passar pela fiscalização. No caso da Irlanda e do Reino Unido, eles não fazem parte do acordo Schengen porque eles têm um acordo próprio entre eles, que é o Common Travel Area, que é similar ao acordo Schengen, só que somente entre esses dois países. Então, o cidadão da Irlanda podem circular livremente pelo Reino Unido e do Reino Unido circular livremente pela Irlanda, apenas entre esses dois. Tá? Outra coisa, os países que são signatários do acordo Schengen, eles vão compartilhar informações dos fluxos migratórios, ou seja, se você é brasileiro e entrou por Portugal e está circulando pela Europa, Portugal vai compartilhar informação que você está no espaço Schengen com todos os países que fazem parte do acordo. Tá? E se você sair, por exemplo, aqui pela Polônia e voltar para o Brasil, a Polônia tem que compartilhar com todos os países membros do acordo que você está saindo. Por quê? Para que eles tenham controle de quem entra e quem sai, para poder fazer a segurança de todo esse território. Okay? Em 2012, houve um acordo entre o Brasil e os países signatários do acordo Schengen para permitir que os brasileiros, ao entrar no espaço Schengen, eles mostrem apenas um passaporte ou visto uma vez em qualquer país e depois ele possa circular livremente entre os países aqui do acordo Schengen sem precisar mostrar o passaporte de novo. Por exemplo, se você desembarca do Brasil da França, além de você vai chegar aqui, vai passar pela alfândega, pela fiscalização do aeroporto, mostrar o seu visto, seu passaporte. Sendo aprovado, você está livre para circular por aqui. Além de circular pela França, quando você sair da França e for para a Alemanha, você não vai precisar
mostrar seu passaporte nem o visto novamente, porque você já está dentro do espaço Schengen. Então você vai poder circular por qualquer país aqui do espaço Schengen, num período de 90 dias, livremente. E quando você for voltar para o Brasil, vamos supor que você está aqui na Suécia e daqui você volta ao Brasil, aqui você vai passar pelos trâmites legais do aeroporto para poder embarcar no avião e voltar para o Brasil. E aí a Suécia vai informar todos os outros países do espaço Schengen que você foi embora. Então nós brasileiros temos esse direito de poder, ao ingressar em qualquer país do espaço Schengen, circular pelos outros países do espaço Schengen livremente, sem precisar de visto ou passaporte. E o período que você pode circular como turista pelo espaço Schengen é de 90 dias. Então, após 90 dias, você tem que sair, tá? Não importa que país seja. Outra coisa, o acordo Schengen prevê que para turistas que querem ficar passeando por aqui, você tem que ter condições financeiras para poder circular por aqui, tá? Um mínimo de 60 euros por dia. Então, dependendo de quanto tempo você ficar, você vai ter que ter dinheiro para isso. E eles também exigem que você faça um seguro de vida, tá? Num valor de 30 mil euros, para caso você sofra algum acidente, tenha algum problema de saúde, você está segurado, senão você não vai entrar aqui no espaço Schengen. Okay? Então, a ideia do espaço Schengen é você ter essa livre circulação de pessoas. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que a maioria dos países membros do espaço Schengen são da União Europeia, mas há países que não são da União Europeia que estão no espaço Schengen, que são Liechtenstein, Suíça, Noruega e Islândia. Há países da União Europeia que não são da União Europeia, mas não estão no espaço Schengen, Irlanda, tá? Mas que, mesmo não estando no espaço Schengen, os cidadãos da União Europeia podem circular livremente pela Irlanda e da Irlanda pelos países da União Europeia, por conta do acordo da União Europeia. Porém, quando os irlandeses vão para a Islândia, Noruega ou Suíça e vice-versa, aí eles têm que passar pela fiscalização dos aeroportos. Tá? Então aqui, chegamos aqui à bibliografia dessa aula, e aí é o fim da aula. Até a próxima.